Anatólia, o berço do cristianismo. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. A Anatólia é o território onde atualmente se situa a Turquia. A palavra Anatólia significa Oriente, Nascente, Este, Leste, Levante, também chamada de Ásia Menor. Os Evangelhos contam a história de um pregador da Galileia chamado Jesus, que reuniu 12 seguidores ou apóstolos. Mas na narrativa, apenas 3, Pedro, Tiago e João, são relevantes. Os outros estão apenas a fazer número. O apóstolo Paulo não é mencionado nos Evangelhos, mas o livro de Atos dos Apóstolos é dedicado às histórias e aventuras deste personagem. E uma boa porção do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo ou escritas por autores que pretendiam ser ele. E nas cartas de Paulo são referidos 4 apóstolos que não constam nos Evangelhos: Barnabé, Apolo, Andrónico e Júnia. A história oficial da Igreja diz que Paulo, Pedro e João foram os principais continuadores da obra de Jesus. Ora, Pedro é referido como estando em Antioquia, que fica entre a Síria e a Anatólia. Paulo disse em Gálatas: E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. João é referido como tendo estado em Éfeso. Ireneu de Leão escreveria assim sobre João: E há os que ouviram dele que João, o discípulo do Senhor, tendo ido um dia às termas de Éfeso. E onde se situa Éfeso? Na Anatólia, pois então. Paulo é referido em Atos dos Apóstolos como sendo de Tarso. Diz assim: Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Ora, Tarso situava-se na Anatólia. O próprio Paulo diz que não era conhecido na Judeia. Contemporâneo destes, temos João de Patmos, o autor de Apocalipse. O Apocalipse começa por ser uma carta a 7 congregações da Anatólia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Continuando pela história oficial da Igreja, vamos ver os seguintes famosos da segunda geração: Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Pápias de Herápolis. Clemente de Roma aparentemente não tem ligação à Anatólia, mas foi ele quem estipulou a regra da sucessão apostólica na sua carta aos Coríntios. Clemente afirma que os apóstolos nomearam bispos como sucessores e ordenaram que estes bispos, por sua vez, nomeassem os seus próprios sucessores. Cria uma regra de hereditariedade na organização cristã ligada à autoridade dos primeiros apóstolos. Na história dos patriarcas da Igreja, não parece haver consenso sobre quem transmitiu a autoridade apostólica a Clemente. Umas fontes acreditam Paulo e outras acreditam Pedro. Não se sabe quase nada sobre a vida de Clemente de Roma, mas uma tradição diz que ele morreu na Crimeia, mais perto da Anatólia do que de Roma. Inácio de Antioquia era de Antioquia, entre a Síria e a Anatólia. Numa das suas cartas, Inácio insiste que Jesus não era um espírito, não era uma aparição, mas sim um homem. Policarpo de Esmirna era de Esmirna, na Anatólia. Eusébio, na sua história eclesiástica, confirma isto. Policarpo foi nomeado pelos apóstolos como bispo de Esmirna. Pápias de Herápolis era também da Anatólia. Não é tão conhecido, provavelmente porque Eusébio descredibiliza-o dizendo que ele era um atrasado mental ou um mentecapto. Continuando pela história oficial da Igreja, na terceira geração temos aqui estes dois famosos, Ireneu de Leão e Justino Mártiro. Ireneu de Leão era originalmente de Esmirna, na Anatólia, como podemos ver pelas suas próprias palavras. A Contra-Heresias escreveu: Mas Policarpo também não foi apenas instruído pelos apóstolos, e conversou com muitos que tinham visto Cristo, mas também foi pelos apóstolos na Ásia, nomeado bispo da igreja em Esmirna, que também vi na minha juventude. Justino Mártir é referido como tendo estado em Éfeso, na Anatólia. Eusébio escreveu assim em História Eclesiástica: Justino escreveu um diálogo contra os judeus, diálogo que teve na cidade de Éfeso com Trifon.
Outras figuras que influenciaram ou poderão ter influenciado o curso do cristianismo são Plínio o Jovem, que era governador da Bitínia, registrou o mais antigo contato entre autoridades romanas e cristãos fora do Novo Testamento. Tácito, que era historiador e também foi governador na Anatólia. Numa das suas obras aparece registado que Cristo foi crucificado por Pilatos. Melito era bispo de Sardis e deixou obras escritas. Uma das obras mais conhecidas de Melito é o livro sobre a Páscoa. Apolónio de Tiana era um orador e filósofo do primeiro século. Ele foi comparado com Jesus de Nazaré pelos cristãos do século IV e, mais recentemente, por vários autores populares. Marcião de Sinope foi viver para Roma por volta do ano 140, onde veio a obter grande sucesso, reunindo um enorme conjunto de seguidores. Era um homem muito abastado, pois terá oferecido 200.000 sestércios à comunidade cristã de Roma. Devido a violentas disputas entre vários grupos rivais, o imperador Constantino, em 325 da Era Comum, convocou um concílio de líderes religiosos cristãos de todo o Império. Eles deveriam resolver todas as disputas entre as várias denominações cristãs para que ele, Constantino, pudesse unir o Império sob uma única denominação uniformizada, ou católica.